Gostaria de saudar o querido professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, grande mestre para mim, qual eu tenho uma admiração e um respeito profundo, que é doutor em Direito Penal e Criminologia pela Universidade del Studio de Roma, La Sapienza, coordenador do Núcleo de Direito e Psicanálise do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná e é membro honorário da Rede de Direito e Literatura. Muito obrigado, professor, pela sua presença. Saudar também o professor José Calvo Gonzalez, doutor em Direito, professor catedrático de Teoria do Direito da Universidade de Málaga, na Espanha, é magistrado do Tribunal Superior de Justiça de Andalucia e membro correspondente da Rede de Direito e Literatura. Então, passo de imediato a palavra ao doutor Jacinto, professor Jacinto, para a sua conferência, O Imaginário da Violência e da Cidadania na Literatura Brasileira. Boa noite a todos. Eu queria, antes de tudo, agradecer de novo o convite da rede, do pessoal de Passo Fundo, particularmente nosso amigo André Trindade, e dizer que sem esse grupo não sai esse negócio. O André toca isso de mão dada com todo mundo que está no grupo, e isso é algo a ser reconhecido. Precisamos reconhecer disso. Queria me desculpar por não ter vindo antes, mas eu não pude vir por questões pessoais verdadeiras. E o que tem para dizer é que, de novo, perdi eu, porque sempre que você perde gente falando do jeito que foi, com os que falaram antes, parece evidente que perde quem não está. Senti muito, porque o elenco das pessoas que falaram, todos os amigos que aqui estão, e todos aqueles que eu não conhecia, mas que conhecia de obra e tal, recomendavam estar aqui. Infelizmente, não foi possível estar. Mas foi uma boa causa, digamos assim, porque tive que um pouco ajudar minha mulher, que foi atropelada por um ônibus, e isso que parece uma coisa assim vulgar, na verdade é uma coisa muito séria, não é? Como me disse um amigo, você devia ter contratado um motorista melhor. Eu queria também, antes de começar, saudar o professor Rafael, dizer que ele e sempre foi, desde sempre foi, um nome a ser considerado. Eu mesmo disse ao Rafael que seria interessante ele voltar, quase que ele não volta. Agora eu vi que você está dando aula aqui, então isso é uma vitória da razão. E é necessário fazer isso, Rafael. Santo da casa não faz milagre, mas é preciso tentar. Bueno, eu queria saudar o professor Zé Calvo Gonzalez. Nosso amigo Pepe Calvo, todo mundo conhece, e é, de fato, para nós, uma referência, porque o Pepe vem e vai, e cada vez que ele vai, ele deixa um monte de sementes plantadas. Nós aprendemos com o Pepe, dentre outras coisas, a bater nos argentinos. Quer dizer, Pepe tem essa virtude, ele vem aqui, fala com a gente, mas ele gosta mesmo de se bagunçar o correto de Buenos Aires. Isso, para nós, é uma delícia. Então, é com grande carinho que nós sempre recebemos esse amigo querido. Bueno, o tema desse ano é assaz complicado e não dá para tratar em muito pouco tempo. Eu, até pelos problemas, fiz um recorte que acho que é necessário fazer, e para isso vamos socorrer de alguns textos, e porque quero chegar num determinado lugar. O imaginário da violência e da cidadania na literatura brasileira é alguma coisa quase
impossível de percorrer se quiser falar mesmo de literatura especificamente. Eu imagino que tudo isso possa estar espremido nas coisas que eu mesmo vim estudando esse ano por conta de alguns eventos, e principalmente das jornadas de Direito e Psicanálise no programa de pós-graduação em Curitiba, do Núcleo de Direito e Psicanálise, que foi sobre laranja mecânica, e nós, por força de laranja mecânica, tivemos que mergulhar na questão da violência. E eu, particularmente, já metido até a medula na Lava Jato, fui obrigado a ler aquela coisa com os olhos do Brasil. Então, fiz um esforço nessa direção, vim trabalhando esse tema durante o ano, e agora tem alguma coisa que talvez possa sintetizar. Bom, antes de tudo, já que eu não escrevi um texto sobre isso e estou recortado, eu queria mostrar para vocês que alguma coisa que possa, de fato, falar dessa coisa que povoa o imaginário de tudo, mas, particularmente, daquilo que, como costume, funda uma base para a cultura pela moral. E mostrar como, de vez em quando, as coisas se passam na vida da gente. É um texto bem curto, já de um bom tempo, e que diz: aos costumes disse, que é uma frase típica que nós usamos nas delegacias de polícia. 2 pagininhas, em pouco. Época de faculdade, tempos difíceis de afirmação na casa de qualquer um, onde o jurídico está impregnado até a medula. Discutíamos, como sempre, num monólogo, os sertões do Euclides da Cunha. E lá pelas tantas veio aquela pergunta: tu já leste Grandes Sertões Veredas, do Guimarães Rosa? Aquele artista, o Lima Duarte, disse ser o sonho da vida dele interpretar o final. Não, não li, não. Li Vidas Secas, do Graciliano. É muito legal. Quem vai ao Nordeste ver aquela barbaridade toda deveria vacinar-se antes por aqui, lendo aquele clássico. Pois essa obra do Guimarães Rosa também é considerada assim, e te confesso que, com toda a minha chatice, nesse ponto sou um chato, toda a minha teimosia, levei 2 anos para ler aquilo tudo. No começo anotava cada neologismo, ia ao dicionário e, por curiosidade, não encontrava nada. Acabei lendo até o fim, sem entender um bocado de expressões. Mas é um clássico, né? Sem dúvida. É o que todos falam, mas, para mim, ainda faltam requisitos para tanto. Clássico mesmo, pela marca que deixa ao analisar o meio, é inocente. Então, ministrar eu tento, nessa perspectiva de Josué, dialogar com o O tempo jamais encobrirá. Já lês? Não. Já está separado na sua biblioteca para ler nas férias. Mas ainda não li. Dizem que analisa o costume muito bem, os costumes muito bem. Realmente é uma obra-prima. Ele se sublimou nessa obra. Mostra, com tantos detalhes, a passagem de um alemão pelo interior do país e o amor criado em torno da filha do dono de uma grande fazenda, com cenas tão reais que parece que estamos lá, vendo aquele modo de vida. Enquanto o alemão ganha títulos pelas borboletas na Alemanha, ele tinha descoberto uma nova espécie, os homens aqui se matavam por pura desconfiança. Esses lances de análise dos costumes marcam muito a gente e ativam um interesse enorme, porque, em geral, vai ver algo que já passou e que desagou concludentemente nos nossos dias, de 1000 maneiras diferentes. Pois, como na inocência, comigo aconteceu algo parecido. Em 1942, eu era inspetor da Singe. A Singe, para quem não conhece, era uma fábrica que fazia máquina de costura.
e máquinas em geral, e o cara era inspetor da Singer. Em 1942, eu era inspetor da Singer, e fui fazer uma visita em um lugarejo chamado Santos, perto de União da Vitória, na divisa do Paraná com Santa Catarina. Naquela época, não tinha nada por aquelas bandas, e o que impressionava era o Pinheiral, uma floresta de verdade. Saí com o vendedor da Singer, né? Saí com o vendedor de Santa Maria, uma vilazinha de Aranha, uma charrete, e o dito lugar distava uns 20 quilômetros. Já era tarde, de tarde. Pegamos a estrada, em verdade, um caminho, e começamos a marcha. Era coisa impressionante o Pinheiral. Era bonito de ver o tamanho daquelas árvores, centenárias, enormes. Em outra passagem, na mesma estrada, aconteceu-nos algo que merece uma parte. Seguíamos calmamente ao entardecer, quando de repente nos assustamos com um infernal barulho que vinha de cima. Era uma revoada de papagaios que estavam a emigrar, imensa, a chalrear, grazinar, tão forte que realmente chegou a assustar. O mais notável é que, de um momento para o outro, o céu se fechou, e, numa espetacular guinada do líder, caíram por sobre aquele pinheiral a não deixar espaço nem para se pensar, em cima dos galhos. Uma beleza. Mas, seguindo a inspeção nos Santos, continuamos na nossa marcha, lenta, cansativa, lembrando sempre que um cavalo só não podia fazer milagres. Já na boca da noite, chegamos na fazenda, e antes mesmo de qualquer movimento para se transpassar o portão, já estavam lá, do outro lado dele, um senhor de idade, que era o dono, e que eu não conhecia, e um outro moço, seu filho. O vendedor é que os conhecia. A cara dos dois não me parecia muito receptiva, porém, como conheciam o vendedor, foram muito amáveis no cumprimento e na acolhida que se deu na varanda da casa. Uma enorme casa, com uns 20, 30 metros de construção. Não vi mais ninguém. Sentamos ali e conversamos muito. O velho era falador, gostava de um papo comprido, e a gente via que, mesmo um tanto longe para a época, estava ávido para discutir os problemas da atualidade, principalmente a guerra e suas consequências, a qual corria em uma fase difícil. Haveríamos de ficar por ali mesmo, pernoitar. Naquela época, todo mundo dava pouso, não havia nada. Já à noite se fazia presente, acho que umas 18h30, e o senhor se retirou por um instante, voltando logo em seguida para cordialmente convidar para a janta. Um espetáculo, rústico, está certo, mas extraordinariamente limpo, assim como as salas por onde havíamos passado. Os pratos eram muitos e exalavam um cheiro muito bom, soltando uma fumacinha assim, ó. Comemos, falamos muito, mas só com o velho por uns instantes, com um genro que apareceu, tal qual um relâmpago, mais ninguém. Após o café, bom e quente, fomos convidados novamente a irmos à varanda. O papo continuou, e numa determinada hora, que não parecia tarde, devia ser umas 8h30, o senhor dirigiu-se a nós, esclarecendo que, na hora que quiséssemos nos recolher, nossas camas estavam prontas. Realmente, aquela luz de lampião dava um sono terrível. Cruzamos a sala, subimos a escada. Ninguém. O quarto era muito grande, sobre as camas estendiam-se lençóis alvos, notadamente frutos de um enorme cuidado e de impecável lavação. Falamos pouco, dormimos e, visivelmente, a minha cara refletia aquela interrogação que me acompanhava. Às 6h já estávamos de pé. Levantamo-nos, lavamo-nos numa bacia que havia num canto do quarto, e, ao descermos, já fomos convidados para o café. O que não sei mesmo é como essa gente tomava banho, ia na casinha, enfim, dava jeito na higiene. Não vi nada disso. Vai ver que faziam como os porcos que tinham naquele desleixo, sem dar bola para nada. Jogavam a suinada no mato e deixavam largada, magra.
Na época do pinhão, os pássaros estouravam as pinhas, que ao caírem proporcionavam alimentação e a meia engorda, dado um pouco de peso para com esses serem vendidos. Resta saber quanto mudou hoje em dia. O café estava lá, naquela grande mesa, soltando uma fumacinha assim, ó, muita fartura, doce de cacheta. O velho, nós e mais ninguém. Inspecionei as máquinas, discuti com os dois sobre elas e tomamos o caminho da rua. Aranha pronta, despedidas no portão, agradecimentos. O velho, o filho e mais ninguém. Trote calmo e eu a me indagar. Onde estavam as mulheres? Quem arrumou a casa? Quem fez o café? Quem fez a ceia? Quem arrumou as camas? Era impossível não ter mulher naquela casa. Não podia acreditar que o velho havia escondido as mulheres o tempo todo. Nem um cumprimento, nem um boa tarde, nem um boa noite, nada. São os costumes, diz ele, coisa de deixar boquiaberto. Hoje parece até mentira, mas é a pura verdade. Tal qual inocência, aquilo marcou-me tão profundamente que, às vezes, quando paro para pensar em confrontar com o que temos hoje, vejo que o futuro não nos reserva outro caminho. Aos costumes, disse ser meu pai. E eu fiquei pensando que ele tinha razão e que poderia escrever esta e outras histórias para ajudar-nos a não repetir no futuro, como dizia Santa Iana, os mesmos erros do passado, por deles não nos lembrar-vos. A luta pelo direito, a par de ser nome de livro, é indiscutivelmente a luta pelos direitos humanos. Karl Kraus, já no começo do século XX, disse que, desde que nós, na modernidade, inventamos direitos humanos, o homem vive uma vida de cão. Isso pode ser verdade, mas é a guerra que nos resta a ser guerreada. Aqui, vale lembrar do direito como um marco regulador. Parece indiscutível que o direito joga um papel fundamental neste lugar e, de consequência, precisa ser, de fato, levado a sério. Justo porque a partir, principalmente, da segunda fórmula, costumes muito bem, realmente é uma obra-prima. Padrão para definir, na base dos direitos fundamentais, aquilo que para nós é indispensável. O que significa dizer, precisamos, de fato, pensar na hipótese com a qual estamos mexendo com o direito, tratando com o direito, estabelecendo as bases do direito e, dentre outras coisas, por mais perplexidade que possa causar, a dignidade da pessoa humana segue sendo observada com lances de análise dos costumes, marcam muito a gente, ativam um interesse enorme. O direito é pleno de problemas, mas, indiscutivelmente, é o marco regulador e é a razão pela qual nós precisamos levá-lo a sério. Por que estou me referindo a esse ponto? Porque tratar disso significa, dentre outras coisas, levar em consideração, nas hipóteses que se possa ter, por aqui o homem não pode ser instrumentalizado. O homem não pode ser
um mero instrumental. O homem é, e deve ser tomado como tal, um fim em si mesmo. Isso vai gerar problema, sim, mas isso vai estabelecer o lugar da diferença e o lugar do que efetivamente deve ser respeitado. Se não for assim, uns passam por cima dos outros. Uns, mesmo sendo assim, já passam por cima dos outros. O que significa dizer, com tudo isso, uns passam por cima dos outros. E a nossa vida é uma vida de cão desde que esse negócio foi inventado. Imagina se não fosse assim. Imagina como seria antes. Ou seja, gente fadada a ser o que sempre foi. O filho do padeiro será padeiro, o neto do padeiro será padeiro porque será filho do padeiro, e assim é. Bem ou mal, nós podemos questionar o que nós construímos, mas, de qualquer maneira, até agora não vimos nada melhor do que isso. Aqui vai uma questão que parece deva ser, de fato, tomada em consideração. O direito é relevante, e nesse aspecto deve ser tomado mesmo, porque o direito é uma marca a regular a violência do cidadão. Mas o direito também é uma marca a regular a violência do Estado. Aqui é possível, diante desse quadro, abrir um espaço para poder andar muito adiante. O cidadão em si, o cidadão isolado e o cidadão no laço. De qualquer maneira, é preciso pensar em tudo isso, dentre outras coisas, porque nós vivemos um tempo onde, por alguns fatores que não são por nada jurídicos, nós estamos invertendo toda a ordem. Por exemplo, na relação do cidadão consigo, a dizer o que é bom para ele. Do ministro a dizer que o produto químico testado na chapinha é suficiente para ele. Sequência, forçar... Foi legal? Bom. Falou com cacete, não foi? Não acabou? Não. E, de consequência, passar por cima de um regramento mínimo. Ora, com que diabo as pessoas têm atropelado o direito em função daquilo, dentre outras coisas, nesse aspecto, a dizer o que é melhor para cada um de nós? Quem é o desgraçado a dizer que eu posso tomar cachaça, mas não posso fumar maconha? Porra, digam a mim se tem alguma coisa que justifique um treco desse. Se não pelo fato de gente que, se sentindo muito melhor do que os outros, pensam não só no que é bom para eles, mas principalmente no que é bom para os outros. E tratam de fazer isso de uma forma tal a influenciar, por um mundo de outros motivos, a influenciar que a coisa ande mal. Pois bem, interessa, porém, aqui particularmente, não esse aspecto, porque esse aspecto de fato é relevante e gostaria de ir muito mais adiante. Me interessaria mesmo pensar um pouquinho só a partir daquilo que nós estamos vivendo diante da violência do Estado. Eis o ponto. Talvez aqui o ponto. Uma coisa parece certo, mesmo que eu não tivesse tido tempo, e mesmo porque tem muito mais os professores aqui do que provavelmente os alunos, mas não é por conta disso, mesmo que eu não tivesse tido tempo, parece indiscutível, e todo mundo sabe, porque todo mundo já estudou isso, que nós construímos o Estado, dentre outras coisas, forjando, embora isso possa ser metafórico, forjando um espaço de poder no qual a missão primeira dele, como lugar da força mesmo, era o lugar da nossa proteção individualmente falando. Mas, dentre outras coisas, se transferimos todos nós, mitologicamente é verdade, mas se transferimos todos nós, nosso poder a ele, essa estrutura feita à nossa imagem e semelhança como pessoa jurídica, transferimos nossa força para que ele tenha como missão primeira nos proteger. Eis porque não só estabelecemos um padrão de composição da mesa, gostaria de convidar o professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho. Escuta aqui, antes de qualquer coisa, você vai proteger a cada um de nós, todos nós, não só eu, ele, todos nós, individualmente falando. De modo tal que o meu direito é o direito de todos. E você aí, o dono da força, protege a mim, antes de me esfolar.
Essa é a razão pela qual você, com a força que tem, só entra na minha esfera, que não é o meu rabo, diga-se de passagem, não é? No espaço permitido. E no espaço que está permitido, em absoluto você passa. E eu estou dizendo isso para dizer logo para todo mundo que não tem porra nenhuma de se pensar na hipótese de que o coletivo prevalece sobre o individual em todas as hipóteses, mas mais do que isso, de que o Estado não se autoriza a passar daquilo que é um limite. Vejam como é importante o direito a dizer, há uma limitação para mim, não posso... barreira que se cria para ele. Até porque não é ele... e as pessoas que o engendram. Não é por outro motivo que o Estado, nessa ficção, precisa de quem coloque... Isso, falou e falou, não me lembro que é a conferência, painel, se pode... Não dá, ou seja, somos nós que estamos lá dirigindo, mas quem está lá dirigindo não... Às vezes a gente interpreta a múltipla... resistência em relação ao que é o Estado, há tanta resistência em relação ao direito e, sobretudo, há tanta vontade de violar aquilo que são os limites. Ora, isso parece sintomático. Se você cria um monte de barreiras na legislação e um monte de limitação, parece sintomático que isso desagrade a todos que querem chegar em determinados fins e são limitados, são impedidos por aqueles que estabeleceram o padrão e, de consequência, estabeleceram a base legal. Mas aqui entra outra questão que me parece extremamente relevante. Para construir o direito da forma como nós construímos, isso, nós temos uma literatura que começa, quem sabe, para mim, pelo menos, por Norberto Bobbio, nós construímos uma estrutura jurídica a qual, para que fosse assim construída, tivemos que ir, claro, buscar lá na estrutura do regramento que rege a sociedade como moral, os fundamentos que ela, estabelecendo... Qual o fim? Onde? Os caras que escondiam as mulheres, estabelecendo como uma cultura, fornecem a base para que se estruture o jurídico. Ele não ganhou importância por nada, senão porque era necessário achar um lugar onde se pudesse escapar da moral, de modo tal a que não pudéssemos ter dúvida de que havia nele uma generalidade. Essas coisas que parecem tão básicas precisam ser repetidas todo dia, principalmente num tempo onde isso é exatamente isso que se vai esquecendo. O nego faz ouvido ao moco. Parece que não vê nada, parece que não ouve nada. E, de repente, como quem não quer nada, vai passando. E você pergunta, de onde você se autoriza? Não, eu me autorizo porque é melhor para você. Eu me autorizo porque é o interesse coletivo. Alex já disse que prevalece o interesse coletivo sobre o interesse individual, blá, 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 blá. Eu estou falando de decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. E nem estou falando da Lava Jato, porque isso não me deixa de saco cheio. Só de pensar na Lava Jato, eu fico de saco cheio. Nem perto de posto de gasolina eu passo por conta dessa bosta. Ou seja, se há uma característica a representar aí, é que lá na moral há um conjunto de regras também. Mas ela não tem força sancionadora, o que significa dizer, no fundo, cada um tem a sua. E como cada um tem a sua, vale o do mais forte. Logo, não é de se dizer como se diz. Leia o que o Leno disse lá no Você Decide. Por que assim? Porque... O cara diz, não, aqui para julgar, cada vez que me diz isso eu tenho erisipela. Aqui não, fica tranquilo, aqui é uma barbada. Pode decidir, você decide pelo bom senso. Que porra de bom senso é esse, velho? O que é bom senso? Vocês já leram Descartes? Vocês já viram o que está lá? Vocês já viram o que é isso? Bom senso é o dele. Bom senso é o meu, bom senso é o teu. Se tu tem um, eu tenho outro, nós não temos denominador comum, estão entendendo? Foi necessário fazer o quê? Foi necessário sair desse lugar, denominador comum, para ir alcançar um lugar onde tivesse, embora razoável, porque estruturado em palavras, um denominador comum. E, de consequência desse denominador comum, fazer uma leitura que não é a leitura que se faz lá, mas que é a leitura necessária, porque é a leitura que deve servir como padrão jurídico. O direito não esqueceu da moral.
O direito não é nem amoral, nem antimoral. O direito vai buscar lá o que é necessário. Mas o direito não pode ser regido por ela, porque ela é o que vai na cabeça de cada um. Cada um diz o que quer sobre qualquer coisa, e aí a insistência do Lênio com razão, justo porque vem da cabeça dele, não é por outro motivo que essas atitudes são todas solipsísticas. Ora, para não me alongar, diz meu tempo porque eu me perdi. Para não me alongar, Não, sei que é muito. Foi necessário. Veja então, foi preciso fazer muita força para incorporar a moral. Foi necessário morrer muita gente para isso acontecer. Mas foi necessário fazer isso para que não ficasse, ao Deus dará, cada um fazendo por conta da sua cabeça. Isso era inevitável, Foucault tem razão, leva não só a uma guerra do poder, mas a prevalência de quem é mais forte. Ou seja, é preciso entender isso. A moral de fato, pode ser tomada como um padrão. E como um padrão, ela é necessária. Mas o que tem é que cada um tem a sua, e, de regra, ela se apresenta como bom senso. É preciso desconfiar mesmo disso. Mas o problema, vejam, não é propriamente a moral que é necessária. O problema mesmo são os moralistas, essa desgraça com a qual nós temos que conviver. Ou seja, de gente que coloca para si um padrão, que tem um padrão, só que não obedece esse padrão, ou seja, usa muito o padrão para reprimir os demais, mas não usa para si, porque não é do ser humano, e diria isso a partir da psicanálise, e não tenho tempo de explicar, mas não é do ser humano ter força para reprimir esse tipo de desejo. O que significa dizer? Nosso problema, de fato, são as desgraças dos moralistas, que acham que vão resolver todos os nossos problemas e não resolvem sequer os seus próprios, em que pese saiam fazendo desgraça por aí e entupindo a gente. Ora, por que estamos vivendo essa fase? Ou seja, de que gente moralista tem o direito como uma barreira intransponível e chata, imaginando que deve superar a cada passo a limitação que lhe coloca e sai arrancando, dizendo suas próprias verdades, solipsisticamente, suas próprias asneiras. Ora, a mim, dentre outras coisas, claro, por conta do desejo, mas o que parece é que, quando transformamos o neoliberalismo em epistemologia e tomamos o princípio da eficiência como base do nosso modelo de pensamento, estamos caminhando para levar a vaca para o brejo. Ora, o que parece evidente é que o neoliberalismo empurra a todos para fugirem do direito, justo porque é ele que impõe as regras, logo, para aquela finalidade, é ele que mete os limites. E é justo isso que se não quer. O cara não quer ser limitado. O cara sabe que tem Constituição, o cara sabe que tem Código Penal, sabe que tem Código de Processo Penal, mas aquilo para ele é uma chatice, ele não quer aquilo, porque o que ele quer é justo chegar aonde ele quer, mesmo que seja por uma via transversa, pois ele usa dessa via transversa e vai para aquele lugar. No fundo, um pouco para quase concluir, eu diria que o que se quer mesmo é gozar. Gozar no sentido lacaniano, ou seja, jouissance. Por que está ligado essa... Por que isso está, de uma maneira geral, isso está tudo ligado? Porque aqui o grande exemplo segue sendo o consumo e nós, no mais das vezes, o que fazemos, se queremos ter, nos esforçamos para ter liberdade, mas é uma liberdade para competir. Ou seja, nós estamos sendo empurrados para uma vitória a todo custo. Todo mundo quer ser a última Coca-Cola do deserto. Todo mundo quer ser o Bambambam. Todo mundo quer ser o salvador da pátria. Ou seja, como diz aquele filme do Al Pacino lá, a vaidade, né, é o meu predileto. Todo mundo quer ser assim. O resultado é o que se vive hoje. Meio sem se saber para onde se vai. Uns querendo impor aos outros o seu padrão, independentemente do direito. Independentemente do direito.
São muitos os exemplos, eu vou já usar só um, em homenagem a meu querido irmãozinho Lênin Streck. Isso que eu falei agora, muito rapidamente, para mostrar o significado do cotejo de uma coisa com a outra, como ninguém, o Lênin especificou num texto que, ainda que ele não tenha me mandado, eu tive que ir atrás ontem, porque de vez em quando ele esquece também de mim. Mas lá pelas tantas ele diz, mostrando bem isso no texto dele, que eu recomendo que vejam. Ele diz, um pouco de ortodoxia do direito penal parece-me bom. Aliás, falta muita coisa nesse sentido no Brasil. Estamos ficando demasiadamente avançados. Moralizamos o direito. Acreditamos muito pouco no direito posto e queremos corrigir esse direito insuficiente com nossas opiniões e teses. Talvez por isso o relator no STJ tenha dito, tenho para mim. Sim, ele tem para ele. Só que o direito é de todos. É uma linguagem pública. Não depende de uma posição pessoal. Eu também não gosto de atitudes preconceituosas, mas nem por isso posso atropelar a legislação. Mesmo que Celso Laffer diga que preconceito é coisa ruim e horrível. Eu também acho, todos achamos. Aliás, quem acha que racismo e preconceito é uma coisa boa? Não é disso que se trata, vejam. Qual é o problema? O problema é que se você tem uma legislação, porra, você respeita a desgraça da legislação. Mais grave do que a violência que nós temos convivido é a violência do Estado atropelando a legislação para poder chegar nos fins que não são os nossos. Não duvidem. Já se disse, por exemplo, Lava Jato é a Manipulita. Manipulita brasileira. É o livro, meus amigos italianos sabem, Gerardo Colombo, um dos homens do pool da Força Tarefa de Milão, que prendeu um monte de gente arbitrariamente, e pelo menos 3 suicídios, dentre eles Raul Gardini, etc. Depois de uma longa vigília, deve ser o inferno se aproximando, pauta a vida por um outro modelo, que a base deveria ser graduação. E diz, talvez fazendo o que acontece sempre, porque normalmente para nós, o que acontece na Itália 30 anos antes, acaba acontecendo aqui, vocês sabem, pelos nossos códigos, etc. De qualquer maneira, vejam só, e com isso concluo, fica frio. Gerardo Colombo. Eu não estou falando do Zé da Esquina, nem é a minha opinião. Vou traduzir o livro do cara, para verem o que vai acontecer aqui também, se nós continuarmos com essa brincadeira que nós estamos vivendo. Escutem. Mãos limpas não mudou a Itália. Para isso ver, basta olhar em torno para entender. O nível de transgressividade desse país ficou igual como era antes. Do ponto de vista estritamente judiciário, é a prova provada que, em uma situação do gênero, a administração da justiça não alcança os seus fins, os seus escopos, e que, funcionando muito, muito, muito mal, malíssimo, diz ele, pode até criar injustiças. Agora, vejam o que ele diz na frase seguinte, a me, però, manipulita è servito molto. Ou seja, velho, qual é o problema? Você faz um treco desse, mata gente, bota um monte de gente na cadeia, mas se você não cumpre as regras, esta porra só serve para você. Isso é a crônica de uma morte anunciada. Essa é que é a questão. Nós vamos voltar para nós vamos voltar ao mesmo problema, nós vamos voltar para o mesmo problema, nós vamos continuar tendo um problema. Nós não resolvemos o problema porque estamos tratando de passar passar lixa no verniz. Ou seja, enquanto se conduz a opinião pública para uma moral que vai simplesmente abater a ela mesma, porque não duvidem que sempre isso é ideológico e, de consequência, se joga assim, alguns ganham e muitos perdem. Não duvidem disso. Ou seja, a mim parece que, no meu tempo a mim parece que a questão do que nós estamos vivendo hoje como imaginário da violência está assaz turbado.
O que significa dizer, nós temos um mundo de gente presa e continuamos fazendo o discurso da impunidade. Ora, nós temos um mundo de violação praticada pelo Estado e continuamos fazendo o discurso de que precisamos reforçar uma moralidade que continua sendo uma moralidade individual de alguns, que para isso essa porra serve, ou seja, fazer com que eles gozem. Eles e os advogados, infelizmente. Eles e os advogados, alguns advogados. Esses ganham muito, mas se tiverem só um dedinho assim, eles, um dedinho assim, fora de moral, têm coragem de dizer que antes disso ser melhor para nós, isso é realmente muito, muito pior para nós, muito pior para nós. Nós precisamos, de um país que caminhe na direção da democracia, não de um país que caminhe nessa direção para a qual estamos levando o país. Depois eu volto, se for o caso. Boa. Bien. El protocolo académico, incluso en ambientes tan distendidos como el presente, recomienda dedicar unos minutos, si no unos instantes, al agradecimiento, que no por necesario ha de ser menos auténtico. Agradezco, como siempre, reiteradamente, se está haciendo una buena costumbre, la invitación de André Caran Trindade. La participación que así me permite tener en ya el cuarto coloquio internacional, estamos hablando de un evento extraordinariamente rico en matices, en perspectivas, en perfiles, y además ya consolidado. Lo estaba en el tercero, ahora lo está firmemente consolidado. Y a cada uno de ustedes, muchos de ellos conocidos y amigos, pero en general a todos ustedes por el interés que les suscita este asunto del derecho y la literatura. Voy a hablarles de mi ponencia. No sé si voy a hablar mi ponencia. Voy a hablarles de mi ponencia. Mi ponencia comienza con un título. Comienza con un título. El panel es el imaginario de la violencia en la literatura brasileira. Yo tenía que poner un título a eso. Les confesaré algo. Yo envidio profundamente, envidio insanamente, enfermizamente, a todos aquellos que consiguen escribir y solo al final ponen un título. Yo necesito un título al comienzo. Necesito un cielo protector. El título es para mí un cielo protector. Solo cuando tengo un título sé que puedo poner debajo. A su cobijo, a su amparo. El título es algo importante porque es un programador de lectura. El título es un programador de lectura. Solo un programador. Intenten corregir, alumnos, la tendencia a títulos excesivamente extensos y descriptivos. No, el título debe ser breve, luminoso. El mío no es muy extenso. El mío es un programador de lectura, un programador de sentido,
intenta recoger en él la idea de un lector implícito. Yo he puesto un lector implícito. También a la espera de un lector modelo que capte el sentido. Y además el título debe ser, yo lo he procurado en el mío, debe ser integrado por un matiz de suspense. El título no puede revelarlo todo. El título debe incorporar algo de suspense. Mi título es Salir al otro, afectividad y justicia en Mineiriño, de Clarice Lispector. Salir al otro, sair para outro. Nós, sempre en nós. Nós, não outros. En español, la palabra nosotros es no es otros. No é outro. Nosotros, nós, outro. Salir para outro. Mineiriño es un ejercicio de salida al otro. Mineiriño es una crónica. He insistido desde estas tribunas ya en más de una ocasión en la necesidad de preocuparse, interesarse por ese género, el de las crónicas, ¿no? Es una crónica muy diferente a la crónica roja, la crónica de sucesos, les faits divers. Apenas tiene semejanza con eso. No es una crónica policial. Mineiriño es periodismo literario, jornalismo literario. Y porque es jornalismo literario, es también jornalismo jurídico. Mineiriño tiene un antecedente y es un trabajo universitario. Cuando Clarice Lispector era estudiante, como muchos de los que están aquí, y llevaba a cabo un pequeño trabajo para una revista de estudiantes de su universidad, la que con el tiempo sería la Universidad de Río de Janeiro. Se publica en una revista que se llama A Época, y el título es Orígenes del derecho a castigar, Origins do fundamento do dereito de punir. E Clarice dice, não há direito de punir, há poder de punir. Es un trabajo de derecho penal, pero no es derecho penal. Es un trabajo, mejor diría, de teoría del derecho y de teoría del Estado. En el trabajo hay momentos, párrafos con indicaciones a lo que yo siempre he pensado y he escrito y publicado en alguna oportunidad, que el derecho penal es el origen constitucional del Estado, al menos del Estado que conocemos. No hay Estado si no hay derecho penal. El derecho penal es la constitución interna del Estado. Y hay también elementos en ese trabajo escolar de teoría del derecho. De teoría del derecho referida a esos operadores deónticos, capitales o fundamentales, los conceptos jurídicos fundamentales, a la teoría de Hoffield. Prohibido, permitido, obligatorio. Eso está ahí. Y esa es, en una crítica que compañeros de su curso y algún profesor del claustro le hacen a Clarice Lispector. Clarice Lispector, a través de esas páginas, es calificada como alguien que se inclina a la parte literaria del derecho.
Y esto es lo que me permite saltar desde ese pequeño artículo escolar a Mineiriño, una crónica de 1962, que trata de la muerte de un facínora, de 13 tiros, Mineiriño. Murió un facínora, de 13 tiros, Mineiriño. Quisiera indicar algunas cuestiones rápidamente, porque el tiempo es de acero inoxidable, sobre todo inoxidable. Si fuera más acero, pues sería dúctil, pero aquí no, aquí es solamente inoxidable. Mineiriño es una crónica en la que, desde una perspectiva narrativista, que es la que muy modestamente vengo cultivando en los últimos años, hay lo que yo llamaría una narratividad incoativa, una narratividad de petición de relato. Y la petición de relato es de carácter normativo. La ley es no matarás. La ley es no matarás. Y Clarice Lispector insiste en esta narratividad incoativa, la narratividad que da inicio al relato. Insiste, esta es la ley. Esta es la ley, no matarás. Y sin embargo, a Mineiriño lo han matado de 13 tiros. El otro elemento de narratividad incoativa es un elemento extranormativo. También genera relato, y es que, no obstante, aunque hay algo que, mas hay alguna cosa que, una primera narratividad incoativa, no matarás, esta es la ley, mas hay algo que. Se trata ahora en esa otra normatividad, otra narratividad incoativa, no normativa, extranormativa, que no está determinada. Hay una cosa que, hay algo que. Se trata de una narratividad que lleva un relato de excepción, porque a Mineiriño lo han matado. Mineiriño ha muerto. Y dice Clarice Lispector, el primer y el segundo disparo que oigo me produce seguridad, tranquilidad. El tercero me inquieta, el cuarto me desasosiega, el quinto me hace temblar, el sexto y el séptimo, y el octavo y el noveno, siento como un hermano, y en el 12º soy el otro, y en el 13º me han asesinado. No, ahora vemos que la narratividad incoativa de ese algo, hay algo que no produce la excepción. Es como el principio del tobogán, que va increciendo. La excepción de la ley, no matarás, no produce más seguridad, sino todo lo contrario, más inseguridad. Me asesina. Me asesina. Mineiriño soy yo. Eu quero ser Mineiriño. É mi irmão. Yo soy Mineiriño, dice Clarice Lispector. ¿Y quién es Mineiriño? ¿Quién es Mineiriño? Un delincuente que murió de 13 disparos el año 62, del que escribe Lispector una crónica apenas un mes más tarde, que se publica en una revista intelectual como es Señor.
No. Mineriño es una de las piezas que compone un libro que se llama A Legión Extranjera, La Legión Extranjera. Es un libro que recoge como título el de uno de los cuentos y de las crónicas que allí se incluyen. Realmente todos cuentos, excepto una crónica, la de Mineriño. Y yo pensé, ¿de qué está hablando Lispector? ¿Quién es la Legión Extranjera? Y uno repasa el contenido de ese libro y se da cuenta que la Legión Extranjera, la multitud extraña, el otro, el que no tiene lugar, el que está en un lugar fuera del lugar, son los ancianos, los niños, las mujeres, los animales y Mineriño. Son todos los otros. Estos son los otros. Y resulta que, claro, se trata de una legión de extraños, de una legión de extranjeros, de extrañados, de una multitud de extranjeros, de la grey de extraños. Y lo que hace Lispector es salir al otro. ¿Salir desde dónde? Desde el nos. ¿Y qué es el nos? La casa. Ella se refiere a la casa en la que está protegida, amparada. Lo privado, el domus, el domesticum, ab intra, y habla de la puerta, y habla del terreno. Habla de lo privado y habla de lo público, lo que está en el terreno, res publica, publicum. Y también el privatus, el domesticum, el domus. ¿Y cómo vemos al otro? Lo vemos siempre desde detrás de la puerta. Los romanos, en latín antiguo, tenían una expresión, fores. Fores era la puerta, vista desde dentro. Nosotros vemos desde dentro, desde detrás de la puerta. Y hay que abrir la puerta y salir fuera, salir al otro. Lispector dice, yo quiero algo más áspero, yo quiero el terreno, yo quiero lo público, yo busco lo público, yo busco al otro que está fuera de lo privado, salir al otro. Salir al otro. Y ese viaje al otro, esa salida al otro, es una salida que comporta una metáfora y comporta una ultravisión. Una metáfora en el sentido más propio, lo que está más allá del lugar. Lo que está más allá del lugar. En ese lugar, no lugar del otro. Atopos, no utopos, no utopía, atopos, el lugar, no lugar. Es muy difícil, ese viaje es muy difícil. Pero además exige ultravisión. ¿Y qué puede ser ultravisión? Ver más allá, llevar la mirada más allá. Admirar, alongar la mirada para alcanzar al otro. Y a mí me parece que ese alongamiento, esa admiración, esa proyección de la visión es especular. Funciona como un espejo. El espejo nos engaña. Pero ante el espejo somos otro. Somos otro. El otro es yo. El otro que está reflejado soy yo. Yo soy el otro. El otro me participa. El otro
me inmiscuye, el otro es mi injerencia, el otro me pertenece, porque yo soy el otro. Eu quero ser outro. Eu soy outro, dice Clarice Lispector. ¿Y basta eso? ¿Basta la imaginación transportadora, traslativa, lo que está detrás, lo que está al otro lado, traslado, la traditio? ¿Basta con eso? No. No basta con salir al otro, hay que volver. La experiencia de salir al otro es durísima, es dificilísima, pero es incompleta si uno no regresa a sí mismo. Por eso elegí esa expresión de salir al otro, que en el fondo es una expresión cervantina. Una mañana, temprano, Quijote sale al campo, sale a la aventura, enfrenta su aventura. La Mancha, con un programa nada pequeño, deshacer entuertos, hacer justicias, y hace un periplo por... Quando a gente é levado, às vezes, a pensar que bíblico, La Mancha, en donde suceden todo tipo de aventuras, como el desierto del Sinaí, en donde vagan 40 años. ¿Cómo se puede estar dando vueltas en un desierto 40 años? Y Cervantes hace que el Quijote, al punto de morir, recobre la razón y ya no sea, sin embargo, Alonso Quijano. Cuando regresa del otro, de Quijote, a ser Alonso Quijano, ya no es Alonso Quijano. Salir al otro, pero también regresar así, a nos. Regresar a nos. Ele canta de modo a tornar pertinente, possível. Y ya no es el que era, y es también el otro. Eso puede tener relevancia a nivel individual. Eso es una ética individual. Pero Clarice Lispector no se conforma con una ética individual. Busca una ética pública, busca el terreno, busca la res pública, busca la organización política de la sociedad. Y en esa búsqueda dice, tenemos que aplicar la revolta da compassao. La revuelta de la compasión, no de la pena, no del disgusto, no de la caridad. Hay quien confunde la compasión con la pena. ¡Qué pena! Hay quien confunde la compasión con un ejercicio de caridad. No, la compasión es la comunidad de pasiones. Sentir con el otro, sentir como el otro, ser en el sentimiento del otro, la compasión, la revolta da compassao. Es perfecto, es perfecto. ¿Y cómo se logra esa revolta da compassao? Con una externidad y extremidad, lo extremo de la subjetividad. ¿Y qué es lo extremo de la subjetividad? Lo contrario a la objetividad. Lo más extremo de la subjetividad son las pasiones, las emociones, los sentimientos, el amor. Lo más profundo de la subjetividad es el amor. Y lo que dice Lispector es, ¿cómo no amarlo? ¿Cómo no amar a Mineriño si vivió hasta el 13º disparo, hasta el 13º tiro, mientras yo dormía en mi casa? ¿Cómo no amarlo? No solamente se trata de compadecerlo, que no sería poco, sino también de amarlo. Y
saben por qué? Porque es humano. ¿Y en qué consiste la humanidad? En la compasión y en el amor para Lispector. Yo puedo sentir a Mineriño o a cualquier persona, yo puedo sentir algo y darle agua, no porque yo tenga agua, sino porque sé lo que es la sed. Yo conozco la sed, me siento con él, estoy en sintonía, en empatía emocional con él, no porque tenga agua para darle, un ejercicio de caridad, sino porque yo sé lo que es la sed. Es mucho más que el imperativo categórico kantiano. Si yo estuviera en el lugar del otro. No, no, yo ya he estado en el lugar del otro, yo sé lo que es la sed. Y el otro me inmiscuye. El otro me compromete. El otro es mi compromiso. Mi compromiso. Hay algunas ideas más que he puesto en estas páginas, pero quiero dedicar los últimos minutos, como verán, estoy muy lejos de satisfacer el tiempo otorgado, con unas páginas muy pocas, dos páginas, apenas 2 páginas, sobre Mineriño, tiempo y trastiempo. Su tiempo y lo que vino después. La crónica de Mineriño, escrita el año 1962, hace ahora más de 50 años, no puede ser tenida como un episodio del pasado. Su contingencia no ha envejecido, menos aún la denuncia que en ella inscribió su autora. Mineriño es una muestra de tiempo, de una época de Brasil, sí, pero no cabe que pueda ser leída como solo un suceso para olvidar, casi olvidado apenas. No si se recuerda que hace aún menos de 25 años sucedía la masacre da Casa da Detención de São Paulo, la masacre de Carandiru. Al leer hoy Mineriño como juristas, quizá podamos formular puntualizaciones respecto de determinadas doctrinas criminológicas que en parte apuntan en esa crónica. Criminología conductual, behaviorismo y una extenuante interacción del medio. Pero también leyéndola como juristas, no podemos por menos admitir que Mineriño trae a la actualidad de Brasil y de otros muchos lugares, incluyendo, desde luego, aquel que me es más próximo, mi propio país, un testimonio de desgarradora conciencia moral sobre violación de derechos humanos. Hoy Mineriño está lejos de representar un anacronismo. Mineriño no es una memoria devastada. No lo está en mi país, como tampoco lo está en Brasil, a la hora de formular y analizar las políticas públicas de seguridad ciudadana. En particular, la voz de Lispector en Mineriño no está trasnochada, porque no son pasado las advertencias de Ferrajoli acerca del negligente abandono académico hacia el derecho de policía, que si derecho inferior e incluso no derecho, es capaz, no obstante, de producir un enorme universo de restricciones en el ejercicio de libertades personales, singularmente concentradas sobre capas sociales más menesterosas, sobre los pobres y sobre los marginales.
Así, Mineriño no es memoria devastada, pues exterioriza nuestro grado de indolencia crítica, sino la índole de nuestra complicidad. Mineriño, por tanto, no es en absoluto memoria devastada. Pero diré más. El aporte de Mineriño a nuestra cultura literaria del derecho más contemporánea es fundamental porque ofrece la propuesta de una construcción filosófico-penal en todo distinta a la de su época y todavía algo más insólito, también alternativa a la dogmática jurídico-penal actual, dogmática jurídico-penal y política criminal actuales, la del derecho del enemigo. La memoria de Mineriño no está devastada y efectivamente se reintegra a la actualidad y no como simple coyuntura. Una vez se ha abierto en la sociedad brasileña y entre sus juristas un debate como la reforma da mayoría de edad. Como tampoco lo es, en verdad, y todos como juristas deberíamos no desconocerlo, la presencia en todas partes de la violencia institucional sobre las mujeres y los niños. Quienes experimentan la desventura y la orfandad de un modo que como juristas hemos debido reconocer en Mineriño. Como también, y de hecho sabemos leerlo, aunque sean pocos, aunque seamos muy pocos, los que no guarden silencio, en las nociones de contingente y excedencia imperantes en la mercantilización de los fenómenos migratorios o de los recién establecidos criterios de tránsito y distribución de refugiados en la agenda migratoria europea con relación al ejercicio del derecho de asilo. La memoria de Mineriño no está devastada. Mineriño no es una memoria devastada en la teoría queer de los diferentes excluidos por el cuerpo, por sus corporalidades disidentes. La aportación de Mineriño a la cultura literaria del derecho fue postular la salida al otro y darle voz, la que tantas veces ha sonado a puro grito. Sin embargo, un grito que no mendiga. La cultura literaria del derecho nos auxilia en Mineriño para interpretar mejor el compromiso de Clarice Lispector con los derechos humanos y promover la responsabilidad de pensar la diferencia desde el lenguaje de la literatura, que como el de los derechos, así quiero pensarlo, tiene vocación universal. Muchas gracias. Bravo.